abordar a parte de superfície. Basicamente, a gente vai ver dois tópicos: parametrização de superfícies. Quando a gente tem uma superfície, a sua equação está na forma cartesiana, a gente quer parametrizar ela. E depois a gente vai ver a integral, o começo da integral de superfície, que é para calcular basicamente a área de uma superfície. Então, se a gente tem, por exemplo, um plano, ele é linear, é muito mais fácil de calcular a área do que, por exemplo, uma esfera, um cilindro, um cone, ou qualquer outro tipo de superfície. Então, antes de a gente calcular a área, a gente precisa aprender a pegar uma equação que não é paramétrica, uma equação que é cartesiana dessas superfícies e transformar em paramétrica. Isso é importante para facilitar nos nossos cálculos. Trabalhando com a equação paramétrica da superfície, o cálculo da área, das integrais, ficam muito mais fáceis. Então, a gente tem que passar primeiro pela parte de parametrização, para depois ir para a parte do cálculo da área mesmo, e depois, né, para o cálculo das integrais de superfícies. Algumas superfícies já têm a sua parametrização definida, né, padrão, que a gente diz, por exemplo, a esfera, o cilindro, o cone, o plano, possuem a sua parametrização já fixa. A gente só precisa, substituir os valores que a gente tem de cada equação cartesiana e transformar na equação paramétrica. Então, a gente vai ver esses elementos hoje. Então, basicamente, o que significa superfície, antes de mais nada? O que é uma superfície? Basicamente, é a representação da nossa função, nesse caso aqui, uma função de duas coordenadas, u e v, no plano cartesiano, no espaço R3. Isso é uma superfície. Representação de uma função de duas coordenadas no espaço R3. A gente tem vários tipos de superfície. A gente tem superfícies planas, que é o próprio plano, superfície fechada, por exemplo, uma esfera, um cilindro, superfície aberta, um cone pode ser aberto, paraboloides, hiperboloides de uma ou duas folhas, e por aí vai. Então, basicamente, o que a gente vai definir aqui? Pegar uma equação cartesiana. O que é a equação cartesiana? Aquela que depende de x, y, z. E transformar as coordenadas x, y, z para funções de dois parâmetros, u e v. Basicamente é isso. Então, a coordenada x, que era cartesiana, virou uma função do parâmetro u e do parâmetro v. A coordenada y, que também era cartesiana, virou uma função do parâmetro u e v. E a mesma coisa com a z, que virou uma função do parâmetro u e v. Então, elas deixam de ser coordenadas e passam a ser funções. Por isso que a gente tem a nossa sigma, só para dar um nome diferente para a superfície. Então, a gente diz que a superfície sigma, ela depende dos parâmetros u e v, onde o x dela, a primeira coordenada dessa superfície, é uma função de u e v, o y também, o z também, a mesma coisa. Então, algumas superfícies já possuem a sua parametrização definida, ou o seu processo de parametrização já definido. Uma delas, por exemplo, é o plano. Então, a gente tem aqui a equação cartesiana do plano, a equação geral do plano, ax mais by mais cz mais d, onde a, b, c e d são constantes, x, y, z são incógnitas, certo? São as incógnitas que descrevem o plano. Por que é um plano? Por que a gente diz que o plano é linear? Porque todos aqui nas três incógnitas, a potência é 1 aqui. Então, são do primeiro grau, as três incógnitas, por isso que a gente chama de linear. Ok? Como funciona a parametrização do plano? Existem outras formas de parametrizar, essa é a mais básica possível. Que é o quê? Basicamente, a gente lembra que a gente tem que fazer a variável x vai ter que virar uma função de u e v, o y uma função de u e v, e o z também uma função de u e v. Beleza? Essa que é a nossa ideia da parametrização. Então, o que a gente faz aqui? A forma mais simples. Faz o seguinte, atribui, por exemplo, aqui, x igual a u, o x só depende de u, e o y só depende do v. Essa é a primeira parte da parametrização. Então, fala aqui, x é igual a u, y é igual a v. E depois a gente pega nesta equação e substitui agora os novos parâmetros, né? Em vez de colocar x, a gente coloca u, e em vez de colocar y, a gente coloca v. Então, vai ficar assim a nossa equação geral do plano. Fica AU mais BV mais CZ, porque C não foi o Z não foi alterado ainda, mais D igual a zero. Só que a gente precisa deixar o Z também dependendo só de U e V. Então, o que a gente faz? Isola o Z. Pega tudo que não está multiplicando o Z e joga para a direita. Então, vai passar menos D, vai passar menos AU, vai passar menos BV. Então, tá aqui, ó. E passa o Z, ou desculpe, o C que está multiplicando o Z dividindo. Então, nesse caso, a gente faz o que? Como
chama x de u, y de v, e você, nessa equação aqui, lembrando, a, b, c e d são números, menos AU mais BV mais D dividido por C. Lógico, isso aqui é um caso geral, genérico. Como fica, então, a nossa parametrização? X igual a U, Y igual a V, Z igual a menos AU mais BV mais D sobre C. Beleza? Escrevendo como sendo sigma de UV, fica assim. Sigma de UV igual a U, já que a primeira coordenada é o próprio U, né? V, e a terceira coordenada, que seria o Z, a gente troca por menos AU mais BV mais D dividido por C. Beleza? Lembrando que aqui é uma forma geral, uma forma genérica, melhor dizendo. Lógico que quando a gente for parametrizar planos, vai ter lá, por exemplo, 5x mais 2y menos z mais 7 igual a 0. Aí a gente vai substituir os números. Ok? Só lembrando como que, o que é um plano. Está aí a nossa equação, que é a parametrização do plano, né? E nosso plano aqui. Esse aqui é animado. Só esse que é animado, infelizmente. Então, o cilindro. O cilindro também possui uma parametrização fixa, que é a mesma ideia que a gente já viu em cálculo 2, na parte das integrais duplas, nas coordenadas cilíndricas. Então, a parametrização é em cima exatamente das coordenadas cilíndricas. Aqui, óbvio que eu estou pegando o caso mais simples, que é um cilindro de base circular. Se for um cilindro de base elíptica, é diferente, tem que fazer toda aquela manipulação que a gente tem que, quando a gente trabalha com elipses. Tá? Então, um cilindro de base circular, a altura z variando de A até B. Em geral, a gente coloca de 0 até um certo valor. Né? Então, a gente vai basicamente usar as coordenadas cilíndricas. Lembrando que aqui, x quadrado mais y quadrado, aqui faltou um quadrado, tá, pessoal? Peço desculpas, mas faltou um quadrado aqui, porque é igual a r quadrado. Certo? A equação da circunferência igual a r quadrado. Só faltou um quadrado aqui. Então, aqui é uma base circular de raio r, certo? E altura de A. Então, como a gente faz? A gente vai usar as coordenadas cilíndricas mesmo. Como ficam as coordenadas cilíndricas? Elas são, em tese, o raio, o x é o raio, cosseno de u, y é o raio, seno de u, e o z igual à altura, que a gente chama de v nesse caso. Qual é a diferença que a gente usa nas coordenadas cilíndricas para cálculo de integral dupla? A gente usa x igual a r cosseno de θ, porque o θ simboliza um ângulo, y igual a r seno de θ, porque θ simboliza um ângulo, né, como eu acabei de falar, e o z é igual a um w ou um h, que é a altura. É a mesma coisa. O que a gente trocou? Agora o ângulo nosso é o u, e a nossa altura é o v. Basicamente isso. Só para manter a mesma ideia da sigma de u e v. Então, aqui estão as coordenadas, ou melhor, a parametrização do cilindro. R cosseno de U, vírgula, R seno de U, V. Aí tem que lembrar, qual é a variação do U? Certo? U é um ângulo nesse caso. Se a circunferência da base é completa, então de 0 a 2π. É 1/4 de circunferência, aí tem que ver qual quadrante que está. No primeiro quadrante, então de 0 a π sobre 4. Tem metade de uma circunferência, tá, mas é a parte onde x, onde negativo, y é positivo ou negativo? Y positivo, então de 0 a π. Y negativa, de π a 2π. X positivo, menos π sobre 2 a π sobre 2. E por aí vai. Dependendo do ângulo ou melhor, do quão completo é a circunferência da base. Ok? Outra também que tem já a sua parametrização definida é a circunferência, ou a esfera, nesse caso, a gente está no R3, tem que lembrar, a gente está na esfera. Aqui também faltou um R, tá? Um quadrado, que é R quadrado. Então, a equação cartesiana da esfera, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a R quadrado, R da esfera. Como que a gente transforma para a equação paramétrica? Utilizando as coordenadas esféricas. Como eram as coordenadas esféricas? Era R cosseno de θ, seno de φ, R seno de θ, seno de φ e R cosseno de φ. Isso na integral tripla, dupla e tripla, melhor dizendo. Aqui, a gente vai só trocar o nosso primeiro ângulo, continua tendo dois ângulos, mas o primeiro ângulo, que era o θ, a gente chama de U, segundo ângulo, que era o φ, a gente chama de V. Só isso. Esse R é fixo. Quanto vale esse R? É o que está aqui, o número que está aqui. Lembrando que aqui é um R quadrado, só isso que faltou um quadrado aqui. Esses 3 R's aqui são o raio da esfera. É uma esfera de raio 50. Então, é 50 cosseno de U vezes seno de V.
50 seno de U vezes seno de V e 50 cosseno de V. Beleza? É uma esfera completa? Então tem as outras definições. O U varia de 0 a 2π e o φ de 0 a π. Então tem que lembrar disso. Um deles vai variar de 0 a 2π e o outro de 0 a π. Eu, particularmente, uso essa forma, mas pode ser o θ, ou melhor, o U variando de 0 a, 0 a π e o V variando de 0 a 2π. Pode ser também trocado, assim, não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer o U variando de 0 a 2π e o V variando de 0 a π, que fica exatamente como a gente usa nas coordenadas esféricas, para integral dupla e tripla. Ok? Aí a nossa equação paramétrica fica sendo R, lembrando que R é um número, é o raio da esfera, R cosseno de U vezes seno de V, vírgula, R seno de U vezes seno de V, e, por fim, R cosseno de V. Então, aqui está o nosso cilindro, né, o gráfico dele, ele parametrizado aqui em cima. R cosseno de U, R seno de U, V. Então, esse θ, na verdade, é o nosso ângulo U, tá? O V é a nossa altura aqui do ponto, ok? A esfera também é parametrizada. Aqui tem um erro de desenho, olha que ele está um pouquinho, tinha que estar encostando aqui. Questão do erro de desenho, beleza? Aqui os nossos ângulos θ e φ. O θ a gente chama de U e o φ a gente chama de V. Então, e a equação paramétrica? R cosseno de U, ou seja, cosseno desse ângulo aqui, vezes seno desse ângulo aqui, R seno desse ângulo aqui de baixo, vezes seno do ângulo de cima, e, por fim, R cosseno do ângulo de cima aqui. Ok? Em geral, a gente define que o θ varia de 0 a 2π, ele faz toda essa volta aqui, e o φ de 0 a π apenas, para ele ficar uma faixa apenas. E, por fim, o cone. O cone também tem a sua parametrização fixa. Aí, aqui está a equação cartesiana do cone, como que fica? O z é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, certo? Pode estar dessa forma, ou pode ser também, por exemplo, x quadrado mais y quadrado menos z quadrado igual a zero. A gente isola o z e fica essa equação aqui. E o z varia de 0 a um certo b. A altura do cone, né? Aqui do 0 até uma certa altura b. Como ficam as coordenadas cônicas? Então, a gente vai fazer o seguinte, a altura, a gente vai usar a variável v, e de novo o ângulo aqui de abertura a gente vai chamar de u. Vejam, a altura é o v e o ângulo é o u. Então fica o x é igual a v cosseno de u, a altura vezes o cosseno do ângulo de abertura, y é v seno de u, a altura vezes o seno do ângulo de abertura, e o z é a própria altura. Então, fica a equação, a sigma, né? Aqui tem que lembrar que a superfície, já que a gente está trabalhando de superfície, né? É a superfície lateral do cone, tá, pessoal? Superfície lateral, ok? Aqui, se a gente voltar também no cilindro, é a superfície lateral do cilindro, não as tampas, ok? O cone é só a superfície lateral, tem equações paramétricas, V cosseno de U, V seno de U e V. Ok? Então, a gente viu aí 4 parametrizações, que são as que a gente mais utiliza, né? As 4 parametrizações fundamentais que a gente tem. Plano, que é a mais básica de todos, cilindro, esfera e, por fim, o cone. O cone não é tão usual, mas também dá para formalizar, tanto é que está formalizado aqui a sua parametrização. Então, vamos fazer alguns exemplos para entender como que a gente desenvolve essa parametrização. O que significa sair da parte cartesiana, ou seja, de coordenadas x, y, z, e passar para coordenadas, ou melhor, para os parâmetros, né, com base nos parâmetros U e V. Então, vamos pegar aqui a letra A. Primeiro, parametrize as superfícies a seguir. A letra A, a gente tem que lembrar qual é a forma da letra A. Ela é x quadrado mais 4y ao quadrado igual a 1. E o z varia de 0 a 5. Então, ele tem uma base, uma elipse na base. Por isso é importante ter estudado bem lá as cônicas, em álgebra linear com geometria analítica, para identificar. Isso aqui é uma elipse. Como que eu sei que é elipse? Que as duas variáveis estão ao quadrado, e aqui no meio eu tenho as duas são positivas. Então, se as duas são ao quadrado positivas, então ou é elipse ou é a circunferência. Nesse caso, na verdade, circunferência é um caso à parte da elipse, né? Um caso especial da elipse. Toda circunferência é elipse, mas nem toda elipse é circunferência. Beleza? Então, como eu sei que é uma elipse? Porque eu sei que x quadrado mais y mais... vou colocar assim, ax quadrado mais by quadrado igual a 1r é uma elipse. Ok? Então, neste caso, a gente tem que
Se fosse só, né, x quadrado mais y quadrado seria a circunferência, mas como tem um número diferente de um aqui na frente de um dos dois, é uma elipse. E a gente tem a altura, é uma elipse, e tem uma altura aqui para o nosso cilindro. Então, é um cilindro de base elíptica. Primeira coisa, quando é elipse, não dá para direto colocar as coordenadas cilíndricas. Tem que fazer uma adaptação aqui dentro da coordenada da equação cartesiana, que é o quê? Esse 4 vai ter que entrar junto com o y no quadrado. Então, fica como? Pega a equação, certo? E esse 4y ao quadrado vai ter que virar. Como que eu posso escrever o 4 junto com o y para elevar ao quadrado? Posso escrever, e quando eu elevo ao quadrado, vejam, 2 ao quadrado volta a ser esse 4, y ao quadrado volta a ser o y ao quadrado. Então, tem que fazer essa adaptação. Sempre que for um número diferente de 1 na frente do x quadrado ou do y ao quadrado, e se for uma esfera no z quadrado, a gente tem que jogar ele para dentro do quadrado, junto com a variável. Ok? Aí sim, esse parâmetro que está aqui dentro, ou melhor, esse número que está aqui dentro, esse valorzinho que está aqui dentro do parênteses, que eu vou igualar lá nas coordenadas cilíndricas. Então, como que fica? Aí, dessa forma, né, e sempre que a gente for dessa forma, o nosso raio vai ser de 0 a 1 sempre. Nesse caso aqui, era entre aspas, né, a gente considera o raio igual a 1, porque não tem raio, né, não tem um único raio na elipse, a elipse tem infinitos raios. Então, agora a gente utiliza as coordenadas cilíndricas. Como que fica as coordenadas cilíndricas? Se não tivesse esse 4, seria y igual a seno de u. Nesse caso, tem um 2 lá, então a gente tem que colocar 2, x é o próprio cosseno de u, 2y, que é o que está dentro do parênteses aqui, é igual a seno de u, e o z é igual a v. Isso aqui é das coordenadas cilíndricas, beleza? Qual que é o problema aqui? Tem que olhar o conjunto e identificar. É um cilindro. É um cone. É uma esfera. Tá? Para poder recorrer lá às coordenadas já, ou melhor, a parametrização já estabelecida. Então aqui, a única coisa que a gente tem que manipular é o seguinte. A gente tem que deixar isolado x, y e z. O y não está isolado ainda. Então o que a gente faz? Pega esse 2 e passa dividindo. Basicamente isso. Aí, ó. Agora a gente isolou o x, y, z. X é igual a cosseno de u, y é seno de u sobre 2, e o z é o próprio v. Ok? Qual foi a mudança? Só que a gente tinha que isolar esse 2y, passar o 2 dividido. Só isso. Como fica a equação, então, paramétrica da sigma, que é o nosso cilindro? Cosseno de u, seno de u sobre 2, v. Com o u, lembrando, né, o u que está dentro do cosseno e do seno simboliza o ângulo, que seria o nosso ângulo θ, lá das coordenadas cilíndricas, u variando de 0 a 2π, já que não tem nenhuma limitação aqui. E o v, que é a altura do cilindro, variando de 0 a 5, que é o próprio, vejam. Se v é igual a z, e o z varia de 0 a 5, então é só trocar o z por v, variando de 0 a 5. Quando que tem problema? Quando a gente tem elipses e não circunferência. Se fosse só circunferência, não teria esse 2 aqui, era direto, já estaria pronto. Beleza? Então tem que tomar cuidado quando tem elipses. Letra B. Aqui a letra B é 9x² mais 4y² menos z² igual a 0. E o z variando de 0 a 10. Opa, tem uma variação sozinha para o z. Parece... Tem dois tipos de elementos lá, de superfície, melhor dizendo, que tem variação para o z. O cilindro e o cone. Só que tem que lembrar que no cilindro não tem z na equação da base. Não aparece z. Então só nos resta o cone. Só que não está daquela forma bonitinha que eu apresentei para vocês, está um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa é pegar essa daqui e manipular ela para tentar deixar mais parecido possível com a forma geral que a gente usou para parametrizar. Então, pega a nossa equação. Primeira coisa, como é menos z² igual a 0, joga o menos z para a direita. Ele vai passar o igual, vai ficar positivo. Então, isolando o z², fica z² igual a 9x² mais 4y². Ok? Só que lá na equação do cilindro, se a gente voltar aqui, rapidinho, olha como que ele tem que estar, ó, na equação do cilindro. Z é igual a raiz quadrada de, na verdade aqui no caso geral, alguma coisa vezes x² mais alguma coisa vezes y². Então, por isso que a gente tem que jogar e isolar o z. Então, este quadrado aqui do z, vou botar aqui, este quadrado do z, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar z igual a raiz quadrada de 9², ou melhor,
x quadrado mais 4y ao quadrado. Beleza? Segunda forma, agora, lá na equação geral do cone, precisava que fosse x quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem um 9. Tem que fazer a mesma coisa que foi feito na elipse. Pegar esse 9, dar um jeito de colocar ele junto com o x para elevar ao quadrado. E a mesma coisa com o 4, colocar junto com o y para elevar ao quadrado. Aí eu tenho que pensar, o que é elevado ao quadrado dá 3, certo? Para eu colocar junto com 1, eu falei resposta. A gente tem que pensar, o que é elevado ao quadrado que dá 9, para a gente colocar junto com o x. Então, a mesma coisa aqui, o que é elevado ao quadrado dá 4, para colocar junto com o y. Então, a gente sabe que 3 ao quadrado é 9, então 3x ao quadrado. Lembrando, na multiplicação, os dois ficam elevados ao quadrado. Então, fica 3 quadrado, 9, vezes x quadrado. E a mesma coisa aqui dentro, 2y ao quadrado dá 4y ao quadrado. Então, esse daqui que a gente vai igualar lá na coordenada cônica, e esse aqui também, não mais só x e y. Então, como a gente tem as coordenadas substituindo nas coordenadas cônicas? Então, a gente tem 3x igual a v cosseno de u, 2y igual a v seno de u, e o z, por sua vez, é igual a v. Aí o que a gente precisa? A gente precisa ter x igual a alguma coisa e y igual a alguma coisa isolado. Só passa o 3 dividindo aqui e passa o 2 dividindo. Então, no final das contas, a gente tem que x igual a v cosseno de u sobre 3, y é v seno de u sobre 2. E o z igual ao próprio v, que já é estabelecido lá no começo. Só que aqui, vamos colocar, né, já que a gente está fazendo um exemplo, a gente tem que colocar qual que é a variação do u, que é um ângulo agora, e qual é a variação do v. Como é um cone, não tem limitação aqui, então a variação do u tem que ser de 0 a 2π. Quando não tem limitação, o u varia de 0 a 2π. O v, já que v é igual a z e z está entre 0 e 10, o v também está entre 0 e 10. Então, letra C, a gente tem aqui x quadrado mais y quadrado igual a 16, e separado, 0 menor ou igual que z, menor ou igual a 9. Então, a gente tem o quê? Um cilindro de base circular e raio 4. Lembrando que x quadrado mais y quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, se r quadrado igual a 16, o r tem que valer 4. Pode ser mais ou menos 4, mas lembrando, r representa um raio, não tem como ele ser negativo. Então, 4. E a altura do cilindro, 9. Beleza? Então, como a gente só passando para as coordenadas cilíndricas, né? Só relembrando que, ó, como falei, né? 4 quadrado. Então, passando para as coordenadas cilíndricas, lembrando que quais são os novos parâmetros? Nesse caso, é a superfície, é toda a parte de fora do cilindro. Não tem ponto interno, por isso que não é R cosseno de θ, igual a gente tinha antes, e o R variando. É fixo 4 para o raio cosseno de U, certo? O raio é fixo porque é só a casca do cilindro, superfície do cilindro, ok? E o outro parâmetro aparece na altura Z. Só lembrando que a gente tem que fixar agora, nesse caso, a variação para U e para V. Como é uma base circular completa, o U varia de 0 a 2π. Como é a altura do cilindro, o V varia de 0 a 9. Aqui a forma, né? Sigma de o V igual a 4 cosseno de U mais 4 seno de U. A letra D também, não, a letra D é um pouquinho diferente, é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 16. Quando uma soma de 3 quadrados, né, as 3 ao quadrado, a gente tem ou esfera ou elipse, ou melhor, elipsoide. Quando é 1x quadrado mais 1y quadrado mais 1z quadrado, a gente tem esfera. Se tem outros números na frente, a gente tem elipsoides. Okay? Então, só relembrando também, a equação da esfera é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é igual a 16, então o raio tem que valer 4. E, de novo, não é a região de dentro, é só a casca, é só a superfície. Por isso que é um igual e não um menor igual. Então, quando é igual, a gente crava o raio, neste caso, igual a 4. Então, o que seria? R cosseno de θ vezes seno de φ, R seno de θ, seno de φ e R cosseno de φ, o nosso R é cravado 4, é fixo 4. Então, como fica substituindo nas coordenadas esféricas? 4 cosseno de U, que é o primeiro ângulo, vezes seno de V, que é o segundo ângulo, lembrando que são os dois parâmetros. Poderia usar θ e φ? Poderia também, não tem problema nenhum, mas aqui a gente está usando, né, a ideia dos dois parâmetros U e V.
o x é igual a 4, seno de u, seno de v, e o z opa, aqui esse r na verdade é um 4, né? 4 cosseno de v. Faltou mudar aqui o r para 4, mas é um 4 cosseno de v. Então aqui já está certo. Como fica então nossa equação paramétrica da superfície sigma, que é uma esfera. 4 cosseno de u vezes seno de v, 4 seno de u vezes seno de v e 4 cosseno de v. Quais são as variações? Lembrando que essas são as variações padrões que a gente fixa para os dois ângulos. Um varia de 0 a 2π e o outro varia de 0 a π apenas. Qual vai variar de 0 a 2π não é tão importante, tá? O importante é que um deles tem que variar de 0 a 2π, fazer uma volta inteira, e o outro só de 0 a π, fazer meia volta. Então, tá aí, ó. Eu coloquei dessa forma. O U variando de 0 a 2π e o V variando de 0 a π. A letra E, novamente, tem que ler aqui, né? Então, como tem uma variação para Z separado, ou é cilindro ou é cone. Então, o 18x² mais 24y² menos 6z² igual a 0. Então, como tem Z também nas duas, o que resta é só o cone. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar essa equação aqui e isolar o Z. Tentar isolar o Z. Primeira coisa é o quê? Pega esse menos 6z, pula para a direita, ele fica mais 6z². Então, tá aqui, ó, 6z² é igual a 18x² mais 24y². Como é 6z, eu só preciso de 1z², né? Passo o 6 dividindo. Então, ficou z² igual a 18x² mais 24y² sobre 6. Por sorte, dá para dividir, 18 por 6, 3, 24 por 6, 4. Então, na verdade, o z² é igual a 3x² mais y². Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente tem que z igual a raiz quadrada de 3x² mais 4y². Então, aqui, lembrando que a gente tem que colocar, né, como a gente não tem 1x² e nem 1y², a gente tem que juntar algum número junto com o x para elevar ao quadrado. Que número que é elevado ao quadrado dá 3? É o raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado volta no 3. Que número elevado ao quadrado dá 4? É o 2. 2 ao quadrado volta no 4. Beleza? Então, este a gente vai igualar lá nas coordenadas cônicas e esse daqui também. Então, a gente tem como? Raiz de 3 é igual a v cosseno de u. Raiz de 3x é igual a v cosseno de u. 2y é igual a v seno de u. E z é igual a v. Lembrando que a única que é padrão mesmo é a terceira, né? Z é igual a v sempre. E isolando o x, a gente precisa isolar o x para substituir na equação paramétrica. X é igual, passo raiz de 3 dividido a v cosseno de u dividido por raiz de 3. Y é igual a v seno de u dividido por 2. E o z é o próprio v. Aí a equação paramétrica fica sendo sigma de u e v igual a v cosseno de u sobre raiz de 3, v seno de u sobre 2 e v. Variação, de novo, como é um cone, pro u. U eu simbolizo o ângulo, está aqui dentro das duas trigonométricas, então é o ângulo. De 0 a 2π, e o v é a altura aqui do z, de 0 a 3. Então a f, a gente tem aqui 2x mais y mais 4z igual a 5, isso descreve um plano. Por que é um plano? Porque todo mundo tem potência 1, ó. 2x elevado à primeira mais y elevado à primeira mais 4z elevado à primeira igual ao número 5. Então todo mundo de primeiro grau é um plano. Que quando é todo mundo de primeiro grau no plano cartesiano, é uma reta, certo? Então, no espaço, é um plano. Como que a gente faz? Pode ser a padronização normal, mais simples. Ou seja, chama x de u, né? E o y de v. Aí, nesta equação aqui de cima, na equação geral do plano, substitui. No lugar de x, coloca u, e no lugar do v, coloca... no lugar do y, coloca v. E isola o z, para saber quanto vale o z. Então, vai ficar 2u mais v mais 4z igual a 5. Como que isola o z? Tudo que não é v, desculpa, que não é z, pula para a direita. Então vai ficar 4z igual a 5, já estava lá, menos 2u, menos v. Só que eu quero saber o valor de um único v, um único z. Passo o 4 dividindo. Então z igual a 5 menos 2u menos v, dividido por 4. Okay? Como ficam as equações então paramétricas? O x a gente chamou de u, o y a gente chamou de v, e o z fica 5 menos 2u menos v sobre 4. Aqui não tem limitação, né? Aqui o plano não tem limitação.